Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai aprender uma pecinha bem fofa aqui no canal da EVA Tatuapé. Eu vou estar ensinando vocês a fazer um porta-lápis, tá? A gente vai estar fazendo duas partes para estar colocando os lápis, né? Agora, nesse processo em que a gente está trabalhando muito com os lápis de colorir, a gente vai estar fazendo um porta-lápis para estar liberando aqui no canal esse vídeo, tá bom? Então, eu tenho aqui um corte de EVA. Esse EVA aqui é de 4 milímetros na cor branca, tá? Da EVA Tatuapé. Ele vai ser trabalhado com duas partes. Nós vamos fazer como se fosse uma pastinha. Então, eu tenho as marcações aqui que eu já fiz, tá certo? Essas marcações, elas têm 12 centímetros aqui. Aqui no meio, ela tem 3 centímetros daqui a aqui e mais 12 pra cá. Porque a gente vai poder colocar dois porta-lápis aqui de 12 cores, tá? 2 conjuntos de 12 cores aqui nesse porta-lápis. Então, por esse motivo que eu fiz aqui a dobra no meio. Então, eu fiz a marcação de 12 aqui. Eu vou colocar a minha reguinha em cima dessa marcação. E vou passar o estilete pelo menos umas 3 vezes com a mão bem leve, porque a gente não vai cortar essa peça, a gente só vai vincar, tá? É necessário que o estilete esteja um pouquinho afiado, mas você tem que ir com a sua mão suave para que você não destaque a peça. Se isso acontecer, o seu projeto não vai dar certo. Então, passei o estilete, abri aqui essa marcação, fiz um vinco, tá? Não tem problema se não ficar muito vincado ali na ponta, depois a gente volta e vinca só onde ficou menos vincado. Então, eu fiz aqui na primeira marcação, vou contar 3 centímetros e vou marcar novamente aqui com o estilete e a régua. É muito importante que o EVA, ele tenha uma espessura um pouquinho mais grossa do que 3 milímetros, tá? Então, você pode trabalhar com de 3, pode trabalhar com de 4, com de 5, quanto mais grosso, melhor. Primeiro, porque você vai ter uma base de sustentação para os seus lápis, apesar de que eles não são peças pesadas, né? Mas você consegue criar realmente uma pastinha para guardar esses lápis, sem necessidade de entortar, amolecer ou coisa assim. Então, olha, fiz o vinco nas duas partes, aqui abriu bem, aqui faltou soltar mais um pouquinho, então, só vou passar o estilete de leve aqui na pontinha, tá? Pra ele soltar mais um pouquinho, cuidando pra não destacar. Faço a mesma coisa aqui desse lado. Olha só, então, ele destaca bem e fica vincado, ele vira uma pastinha, tá? Como se fosse um buquezinho. Então, aqui é o processo de vinco, fica pro lado de fora, tá certo? E a marcação aqui da dobradura fica pro lado de dentro. Então, a gente já criou a nossa pastinha de lápis. A gente vai precisar de duas bases aqui na parte de dentro pra gente colocar os lápis em cima. Então, uma dica que eu vou dar pra vocês. Eu vou trabalhar com uma base na cor branca e aqui um fundo na cor branca, perdão, e duas bases na cor cinza, tá? Que eu vou posicionar centralizado aqui. Só que a forma de colagem dos lápis aqui nessas bases, ou pode ser com elástico, passar um elástico daqui até aqui, né? Ajustando o elástico na parte de trás, um em cima e um embaixo, um em cima e um embaixo. Como eu tô trabalhando com EVA muito mole, se eu colocar o elástico, ele vai virar aqui nas pontas, a não ser que tenha muito excesso de cola, tá? Pode ser trabalhado com a cola instantânea ou com a cola de contato até. Tá? Mas como eu não quero esse excesso de cola, que fica com volume, nada disso, eu vou colar essa basezinha aqui, nos dois lados, e vou colocar fita dupla face. Uma tira de fita dupla face aqui e uma fita de tira dupla face aqui. E esse lápis, ele vai ser como se fosse encostado aqui nessa base, tá? Ele não vai ser fixo embaixo do elástico. Então, você não precisa se preocupar, de repente, em estar tirando o lápis de dentro do elástico. Você pode estar só puxando o lápis que vai estar colado na fita dupla face. Isso é um processo mais fácil. A única diferença é que a minha fita é branca, tá? Então, como eu disse pra vocês, vocês podem estar trabalhando essa base aqui de uma outra cor, essa que é branca, e aqui no fundo, para colocar os lápis, trabalhando com a base branca. Porque, como a minha fita dupla face é branca, vai aparecer. Apesar de que o lápis vai ficar por cima, né? Isso é um conjunto que só eu vou ter. Mas se vocês tiverem a oportunidade de comprar uma fita dupla face transparente, fica bem melhor. Tá? Então, olha, tenho duas bases aqui. Essas medidas de base, ela tem 11 por 19. São duas peças iguais. Eu só tirei a pontinha aqui com a tesoura de escalope, tá? Mas isso é opcional. Vou passar a cola instantânea aqui em toda a volta e vou colar.
Não precisa encher de cola. Pode ser só aqui nas laterais e um pouquinho no centro, só para não ter perigo de estufar. Ou na hora que a gente for puxar o lápis da fita dupla face, como a fita é uma fita que fica bem firme, não ter perigo de estufar o EVA na hora da puxada, tá? Vou posicionar aqui em cima, verificar as marcações e vou colar, tá? Isso não tem regra. Eu sempre deixo um meio centímetro pra cá, tento me basear na altura de cima e de baixo pra ficar igual e colo. Isso não vai impedir de eu fechar o meu porta-lápis, tá? Ele tá numa medida bem certinha para que você consiga colocar 2 caixas de 12 cores em cada lado. Fiz isso, gente, como eu disse, você poderia ter passado o elástico, tá? Por baixo, colado aqui, para que o lápis ficasse dentro do elástico, daí precisa colocar um lápis em cima e um embaixo, e precisa também colocar uma barrinha aqui na parte de baixo, um pouquinho mais alta, para que quando você levante o teu porta-lápis, ele não escorra do elástico para fora, tá? Então, isso é bem importante. Se você fosse fazer com elástico, como a gente vai fazer com a fita dupla face, não há necessidades, tá? Então, só essa barrinha aqui, para que ele fique parado aqui na barrinha e não escorra para baixo do elástico. Voltamos para cá. Agora, eu vou pegar a minha fita dupla face, vou retirar aqui e vou fazer 2 tirinhas aqui na minha peça. Uma de um lado, uma em cima e uma embaixo. Como se fosse a mesma posição do elástico, eu faço uma em cima, corto. Pode colocar uma no meio também, se você não sentir segurança, e uma embaixo. Como eu disse pra vocês, a minha fita dupla face, ela é branca, então ela aparece mais. Se fosse transparente, ficaria muito melhor. Mas não tem problema, isso é só questão de gosto. Como é um estojinho que eu tô fazendo assim para uso pessoal, claro que você pode vender também, né? Você pode optar pelo elástico daí, que fica mais discreto. Ou pela fita dupla face transparente. Colo ali e colo mesmo aqui desse lado. Isso é para você colocar os seus lápis, tá, gente? Ele vai ficar como se fosse imantado, colado aqui na dupla face. Então, eu fiz isso, vou tirar aqui a capinha da dupla face. Pode ser a dupla face um pouquinho mais grossa também, se você tiver. Só não aconselho ser tão fininha, tá? Para ele sustentar bem o lápis. Agora, eu vou trazer os meus lápis pra cá e vou fazer a montagem do meu porta-lápis. Então, eu vou colocar aqui um cor-de-rosa. Mesmo que ele seja redondo, por exemplo, ou seja, assim, esse daqui é meio triangular, ele vai ficar fixado ali, tá? Então, você não precisa se incomodar, de repente, aqui na parte de baixo, né, colocar aquele suportezinho para ele escorrer, porque se você levantar, ele não vai. E quando você quiser utilizar, você só retira, tá? E depois coloca novamente. Não deixa ele tão próximo um do outro para você ter essa possibilidade de retirar. E vou posicionando aqui. Também o composê você que escolhe, né? As cores que vão ficar mais próximas. A minha fita dupla face é a 3M, tá, gente? Ela é bem forte. Aí, depende aí da sua região, né? Tem lugares que tem... vende uma única marca, né? Mas eu uso sempre essa 3M, que ela é bem forte. Principalmente trabalhos assim de encadernação, né, que a gente usa bastante, não corre o risco de descolar. Então, é bem importante isso. Quando o lápis for ficando pequenininho, gente, daí você vai colocando no estojinho paralelo, né, e vai colocando lápis novos aqui. É como se fosse a tua porta de entrada, sabe? Você vai para um lugar, de repente, dar uma aula, você abre o teu estojo de lápis e mostra ali o que você fez. E vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Ali eu coloquei os lápis da Tris. Essa é uma base exatamente pro tamanho dos lápis aqui que eu tenho da Faber Super Soft e da Tris, tá? Mas eu acredito que os lápis são basicamente do mesmo tamanho. Vou posicionando, olha, e dou uma leve apertadinha só pra ele fixar bem. Mas ele solta depois, ó, sem problema nenhum. Vou colocando aqui até concluir as minhas cores. Eu tô colocando só os da Faber.
Ficou meio tortinho, gente, mas depois eu ajeito, tá? Só pra demonstração mesmo. Olha que legal. Então, eu posso levantar, dobrar, fechar, tá? Que ele não vai cair. E a hora que eu quiser utilizar, só puxo. Cuidado, né? Se for pegar pela pontinha ali do lápis, coloque o dedo bem baixo aqui da ponta pra não ter perigo de quebrar, tá? A sua ponta. Mas por aqui também sai, tá bom? Se eu quiser tirar por baixo, só colocar aqui a mão e puxar. Também sai, tá? E agora a gente vai pra parte do acabamento do fecho. O acabamento do fecho, eu tenho aqui um fechinho que eu fiz, recortei, a medida tá lá no molde que a Thay vai disponibilizar pra vocês. E vou colocar aqui na parte de baixo um velcro. Pode ser velcro, pode ser o fechinho imantado, você que escolhe. Eu vou cortar aqui porque esse ficou muito grande. Então, eu vou colocar aqui na parte de baixo um pinguinho de cola instantânea. E vou colar aqui, olha, o meu fecho. Tanto faz o lado, tá? Macho ou fêmea, tanto faz. Colo ele fechado. Vocês já vão entender o porquê. Seguro bem aqui pra ele fixar. Aperto bem, tá? Vou fechar aqui meu porta-lápis e vou colar essa parte do fecho aqui embaixo. Pode ser até um pouquinho menor, tá, gente? Não precisa ser tão comprido assim como eu fiz. Eu botei um pouquinho maior, porque depende, esse daqui é um pouquinho mais grosso. Tem pessoas que têm o EVA um pouquinho mais fino, tá? Então, eu posso já colar aqui essa parte do velcro. Então, é por isso que eu já deixo colado, tá? Olha, eu vou deixar bem centralizadinho aqui. E vou colar aqui. Olha só, gente, puxo o velcro e ele já fica coladinho ali, tá? Então, é por isso que a gente cola ele fechado, ok? Fechei o meu velcro aqui, agora eu venho pra parte do acabamento da capa. Aí, a parte do acabamento da capa é muito pessoal, né? Eu vou colocar um fechinho aqui, olha, só pra simular um botãozinho. É um detalhezinho de um retalho de EVA, tá? Isso não tem ali no molde. Na verdade, não tem molde, tá? É só as medidas mesmo. E como a gente costuma tirar os lápis da caixa, porque é tão ruim ficar pegando de dentro da caixa, colocando na caixa, eu resolvi fazer esse porta-lápis aqui pra vocês. Então, eu só vou colocar uns acabamentos aqui, agora com os apliques prontos, só pra ficar mais bonitinho, tá? Então, olha, eu vou passar cola instantânea aqui. Bem espalhadinho, não precisa muita cola, não. Colo aqui por baixo. Venho, coloco outro aqui por cima. Colo aqui, centralizadinho, só pra dar um detalhe. Vou colocar um love aqui, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa que a gente faz com muito amor. São apliques prontos, tá, gente? Mas se você não tiver, você pode fazer o recorte, não tem problema nenhum. Vou colar aqui em cima. Opa. Olha, é tão fininha essa letra aqui. Tem que ter a maior delicadeza pra colar. E aqui, gente, eu fiz uma plaquinha, tá escrito Colorir a Vida, tá? Eu vou riscar aqui esse Colorir a Vida com lápis 6B ou 8B, lápis de escrever mesmo, tá? Pra ele dar um destaque aqui nessa minha plaquinha. Olha só, gente, é um lápis de escrever mesmo, tá? Esse daqui é da Léo e Léo, 6B, e eu já fiz a marcação aqui, Colorir a Vida com um riscador de EVA, na mão livre mesmo, sem molde, e agora eu vou passar por cima só pra dar um destaque nessa escrita. Eu só vou tirar aqui pra ver se essa pontinha não vai quebrar, tá? Porque se ela estiver muito afiada, ela acaba quebrando e estragando. E eu venho passando por cima aqui, olha. Se quiser fazer também com lápis de colorir, pode fazer. Eu quis fazer com lápis preto justamente pra dar uma destacada aqui. Olha que linda. Aí, eu venho e colo a minha capinha. Passo cola instantânea aqui um pouquinho e colo aqui embaixo. Olha só, gente. E tá prontinha a nossa peça. Então, capa, fizemos o acabamento da capa, colocamos o fecho com velcro e aqui dentro tá todos os lápis colados na fita dupla face. Pode levantar a peça, pode deitar a peça que eles não caem. E aqui atrás, o acabamentinho do fecho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau!